nossa volta um meio repleto de informações, que nos influencia a ter diversas sensações, angústias, tristezas, preocupações, influências externas que mexem com o nosso coração. A relação analista-paciente não se passa apenas no nível individual. Tanto um como o outro estão inseridos nas mesmas coletividades, grupos, organizações, instituições, cujas leis e mecanismos afetam a interação de ambos. O que é proposto nessa obra é um método de intervenção situacional que consiste em analisar as relações que as múltiplas partes presentes no jogo social mantêm com o sistema manifesto e oculto das instituições. Tornar esta nação consciente tanto aos analistas como aos analisados é a condição essencial para ser a análise levada a bom termo. René Loral, de 1933 a 2000, sociólogo francês, fundador da análise institucional juntamente com Georges Lapassade.
Ele era um professor dedicado ao ensino e à pesquisa, tinha uma relação intensa com seus alunos. Na França, sua influência foi sobre os sociólogos. Já no Brasil, se deu entre os psicólogos que atuam no campo da educação e da saúde, sem desconsiderar fortes ressonâncias no campo do trabalho e da psicologia jurídica. Georges Lapassage, de 1924 a 2008. Foi um filósofo, psicossociólogo e sociólogo francês. Teve orientação psicanalítica. Sua proposição teórica está na interface entre a psicologia, sociologia e pedagogia. Suas principais propostas para a psicologia são a análise institucional como método para decifrar as relações que indivíduo e o grupo mantêm com as instituições, e um modo de compreender as relações sociais, um modo de gestão do profissional de psicologia que é de natureza imediatamente política. Deleuze, 1925 a 1995. Francês, foi um filósofo contemporâneo, dedicou grande parte do seu sistema para a investigação da esquizofrenia. Tem forte parceria com Guattari. Psicanalista e filósofo, Guattari nasceu em 1930 e morreu em 29 de agosto de 1992. Pertence a Guattari as noções de transversalidade, de analisador e de transferência institucional. A análise institucional é, para Guattari, uma implicação num processo molecular, uma intervenção política que, através de um dispositivo analítico de enunciação, revela arestas de uma constelação social. A produção intelectual de Guattari é misturada com uma militância política, marxista dissidente, concebe o pensamento como uma ferramenta de luta social. No seu livro Revolução Molecular, Guattari reflete sobre a constituição da subjetividade dos indivíduos, em meio à complexa situação contemporânea vinculada à terceira revolução industrial. Os meios de comunicação provocam complexas transformações econômicas, sociais e culturais, que não podem mais ser compreendidas sob o paradigma moderno da praxis. Guattari, juntamente com Deleuze, escreveu mais de 40 livros sobre os mais variados e amplos aspectos da realidade. A sua proposta principal denomina-se esquizoanálise ou pragmática universal. Essa teoria pode refundamentar inúmeras práticas filosóficas, pedagógicas, médicas, psicológicas, sociais, artísticas e etc., sempre incluindo prioritariamente a dimensão política das mesmas. Pessoal, boa noite. Boa noite. Então vamos discutir o nosso trabalho de hoje, né, que o tema é análise institucional, e é justamente isso que a gente vai fazer, é analisar o nosso próprio trabalho. Então, vamos começar pelo tema, né, o análise institucional. O que é a análise institucional? O que a gente entendeu do que a gente pesquisou, né, até agora? Qual seria o objetivo maior da análise institucional? Quem tem o conceito de análise institucional? Eu tenho um conceito de Guillaume, Isso, muito bom. que é o seguinte, é simples, é um conjunto de relações sociais que se legitimam pela própria repetição delas. Então elas se repetem e pelo fato de elas se repetirem, elas são instituídas. E aí as pessoas têm a ideia de que tudo é dessa forma, porque tem que ser assim. Por exemplo, a faculdade mesmo. A faculdade precisa ter uma sala com quadro, porque se não tiver a sala com quadro e um professor na frente, ninguém vai poder aprender. Mas nem sempre foi assim. Mas as pessoas têm a ideia de que para se aprender tem que ser dessa forma. Tem que ser ali sentado e tem que ser assim. Por isso, pelo menos foi isso que eu entendi, né? Sim. Que é o seguinte, essa ideia está tão batida, por exemplo, o namoro. Não, o namoro tem que ser dessa forma, porque se não for dessa forma, não vai dar certo. Já Cheio tudo de encaixado, regras, já é um são padrão, regras, né? são E quando algum tipo de namoro ou de relacionamento foge a essa instituição, né? Essa ideia que foi repetida tantas vezes e que foi solidificada, aí a gente estranha. A gente, não, isso aí não é namoro. Namoro é assim. É Mas namoro pode ser de qualquer forma. Porque as Exatamente. pessoas são Tem o namoro à diferentes. distância, tem o namoro virtual, né? Que... O Então, poliamor, todas as que é um formas. tipo de relacionamento que você tem um namorado, mas tem outro ficante, um relacionamento aberto, que hoje... Mas tem aquele certo, tem gente que julga isso. É tudo encaixado. Até isso aí se implica. Na verdade, é o questionar, né? O que é
questionar o que está imposto. Exatamente. Vai mais por questionamento do que está imposto já, né? Porque é a regra do namoro. O namoro tem que ser um homem, uma mulher. Está imposto isso. Mas hoje há várias formas de um relacionamento, homem com homem, mulher com mulher. Então, é um questionamento e não aceitar o que está imposto. Exatamente. Né? E dando continuidade do que você falou, falando em instituição, a gente tem a família. Hoje em dia a gente vê que a família era montada antigamente com pai, mãe e os filhos. E hoje essa Tem os concepção, agregados. né, de família já mudou. Família não é apenas pai e mãe. Aí você vê, houve uma mudança nessa instituição que se chama família. Acaba havendo uma estranheza quando acontece uma coisa assim. Porque assim, normalmente, quando o pai não assume o filho, só vem no registro ali o nome da mãe e pai não identificado, né? É pai desconhecido. Lá na empresa, houve um caso que teve um rapaz em que ele só era registrado pelo pai e a mãe era desconhecida. Aí quando foi passado para a contabilidade para fazer a admissão dele, aí eu só passei uma ficha de perfil, né, da admissão com todos os dados dele. E aí a contabilidade falou, não, tá faltando o nome da mãe. Eu falei, não, mas era só o nome do pai mesmo. Não pode. Não pode. Não, o certo, pelo menos, o certo entre aspas, né, porque o padrão teria que ser pai e mãe. Mas quando não há o pai, é registrado só pela mãe. Aí eu fui, escaneei o documento e eu falei, meu Deus, nesses meus anos de vida em contabilidade, eu nunca vi uma pessoa que foi registrada só pelo pai. Então, essas questões tradicionais de famílias vão mudar, e as pessoas vêm questionando, né? E buscando seus direitos, não aceitando o que está imposto pela sociedade, né? É uma forma quadrada, né? Como o Propolo falou, né? Uma questão que, tipo, tá ali enquadrada dentro de um padrão que se você não segue isso à risca, você está fugindo daquilo que já está imposto, sendo que aquilo que está imposto pode estar equivocado, porque o mundo, ele evolui. Então o mundo cada vez mais ele vai se modernizando e aqueles conceitos vão ficando ultrapassados cada vez mais. Então é preciso sair do padrão para que haja evolução das ideias, dos conceitos e da aplicação justamente das regras. E eu acho que é importante a análise institucional porque ela faz isso. Ela como se ela fizesse uma análise da própria instituição em si, eu diria até da própria sociedade, né, e do setor que ela está engajada lá. Porque analisando isso aí, ela vai poder chegar e falar, não, talvez exista uma saída que se acomode agora melhor. Talvez essa instituição aí precise mudar um pouco de conceito para poder se adequar mais à sociedade e poder inserir mais pessoas aí, né? E outra coisa, essa análise institucional e esse pensamento aí sobre o que é costumeiro, não precisa ser uma coisa revoltosa, uma coisa que vise a mudar ou a quebrar isso aí que está instituído. Não. Pode ser uma questão só de você pegar e entender melhor como é que as coisas funcionam. Por exemplo, hoje a gente chega, se forma, a maioria das pessoas, não muito no curso de psicologia, mas a maioria das pessoas, por exemplo, um engenheiro, ele sai, se forma, quer trabalhar numa empresa e acha que a vida é isso. Por que é assim? Entendeu? Não faz o questionamento, né? Muitas vezes as pessoas... Busca se qualificar para poder também ter o como questionar e saber questionar. Porque não adianta também questionar de qualquer forma e você não saber o que você está questionando. O importante também é saber o porquê você está questionando daquilo. E muitas pessoas trabalham ou vivem descontentes e não sabem por que está vivendo assim. Talvez a análise institucional, verificando a instituição de família, a instituição escolar, industrial, a própria sociedade, vai poder esclarecer isso para ele, entendeu? E ele encontrar outro tipo de relação com as instituições na vida dele, né? A instituição, ela não é só uma questão física, só uma questão, tipo, meramente matéria. A instituição, ela também é as pessoas. Exatamente. Cada pessoa é uma instituição. Não é porque ela simplesmente não é uma estrutura, um prédio, alguma coisa assim, mas por que instituição? Porque ela é feita de conceitos, ela é feita de padrões, ela é feita de práticas, de usabilidades. Então, é um todo que está existindo ali que a gente também pode analisar dessa forma, porque Neto aqui disse que as pessoas, cada um é um mundo. Verdade, cada cabeça é um mundo. Não é isso?
Então, a instituição, ela percorre desde o âmbito empresarial, em todo aspecto empresarial, industrial, dos setores da sociedade, quanto ao aspecto indivíduo. Isso, pode ser privada, pode ser pública. Pública, A própria tudo. igreja é uma Sim. instituição. O casamento, a família, o namoro, a beleza, né? Exatamente. A indústria da moda. A indústria da moda, verdade. E algo interessante, né, que é uma proposta da análise institucional, é justamente tirar o indivíduo da sua zona de conforto, né, daquela rotineira, seja da escola ou da indústria, onde ele trabalha, de colocar ele para pensar, né, pensar no porquê que ele está fazendo aquilo, né, em buscar as respostas. Então isso é muito bacana da análise institucional, porque ele tira aquele indivíduo que, podemos dizer, está alienado, né, não seria a palavra correta, mas, né, utilizando, e fazer ele enxergar o que está à frente dele e começar a questionar e não fazer somente por fazer, mas entender o porquê está fazendo. Então isso é muito importante e isso a gente leva, né, não só para dentro das escolas, nem para a indústria, mas para as nossas vidas, a gente analisar as nossas ações dentro da A gente sociedade. pode ver que hoje no nosso cotidiano, que muitas das vezes os professores dão conteúdo pra gente, em cima de conteúdo, e a gente não se questiona, não tem tempo hábil para poder estar vendo aquele assunto. Então, é assunto em cima de assunto, então a gente às vezes não questiona o porquê de tantos assuntos, o porquê alguns temas que são passados é considerado não importantes pra gente, mas está dentro do conteúdo. Vamos supor, análise institucional. Então, dentro da análise institucional, tem coisas que os professores às vezes não dão o conteúdo pra gente e falam, isso não é importante pra você, tira. E por que aquilo não é importante? Será que aquilo realmente não era importante? Ou o professor considera que não é importante pra gente? Então, assim, cabe a nós analisarmos aquilo ali, ver se realmente é importante ou não. Porque se for importante, não. Eu quero que você explique isso aqui, porque eu considero que isso é importante pra minha vida. Isso lá na frente vai ter um ganho ou vai ter uma perda se eu não tenha dado esse conteúdo hoje, entendeu? Então, a gente, às vezes, é muito submisso ao que é dado em sala de aula. Sim. Então, passado é isso, pronto, acabou, a gente não questiona. Né? E o sistema educacional, ele é cartesiano, ele é aquele sistema que o professor passa um exemplo, passa os estudos e diz ao aluno, copie o estudo dirigido, faça um questionário, faça um glossário, responda. E não estimula os alunos a pensarem, não, por que isso, professor? O porquê dessa matéria na minha vida? Porque essa disciplina vai ter um enfoque. Muitas vezes passamos despercebidos também a questão dos slides, que passa slide por slide, mensagem por mensagem, e não há fixação, né? Não há fixação. Acaba que a turma não faz a fixação devida, e aí quando vai na próxima aula, ou até mesmo logo após terminar o slide, o professor pergunta, o que vocês entenderam? Aí vem o silêncio. Exato. O silêncio, muitas das vezes, a pessoa não sabe como passar o que entendeu. E outras vezes, realmente não entendeu Não nada. entendeu nada. Eu acho que o próprio silêncio ele já é uma resposta, né? Mas só que tem professores que não aceitam esse tipo de resposta. Porque ele acha que passou aquele conteúdo, que o aluno entendeu, que ele vai conseguir entrar aquilo na cabeça, mas não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim, a realidade é outra. Às vezes a forma em que ele passou o conteúdo não foi adequado para aquele meio, né? Porque às vezes eles vêm trazendo os conteúdos de forma bem acadêmica, bem culta, as palavras bem cultas, e as pessoas não estão preparadas para receber aquilo ali de cara. Então, assim, às vezes é preciso mostrar primeiro o instrumento, como é que funciona, para depois dar o foco e a gente começar a trabalhar, porque chega com palavras bem teóricas, bem Isso, palavras sofisticadas, técnicas. técnicas, isso, essa é a palavra.
palavra técnica, a gente não consegue. O que é isso? Exatamente. O que é gozar? Como é isso? Aí depois, quando não tem mais graça, você vai entender, só que aí você já perdeu. Porque você não sabia lá na frente, no começo, que era aquilo ali. A independência brasileira está diretamente ligada aos acontecimentos da Europa do século XIX. Napoleão queria conquistar a Inglaterra. Professora, o que é Xi? Não é X, gente. Vocês estudaram isso na aula passada. É 19 algarismos romanos. Napoleão atacou a Inglaterra pelo mar, mas perdeu na Batalha de Trafalgar de 1805. Morreram os quantos, professor? Quantos morreram não interessa. Vamos continuar a aula. Ele percebeu... Oi. O que tem a ver os romanos com isso aí? Não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra, que é uma ilha. Napoleão era romano, não é? Não, Napoleão era francês. Ele conquistou quase toda a Europa, menos a Inglaterra e a Rússia. Troca. Que armas eles tinham, professor? Deixa eu terminar a aula, querido. Ele percebeu que era muito Era difícil. Rugre, oitão, pistola, fuzil, 762, AR-15, pistol Não Uzi. tinha nada disso, Nem né? ponto 30. Não tinha nada disso. Troca, gente. Então, o que ele fez? Ele proibiu todos os outros países de fazerem comércio com os ingleses, inclusive os portugueses. E inclusive os romanos também. Né? Esquece os romanos. Não tem romano nenhum nessa história. Napoleão era francês. Ele queria conquistar a Inglaterra, mas não conseguiu. Dona Maria, rainha de Portugal, ela era doente, chamada de Maria Louca. Ela ficava na cama. Não, porque ela ficava gritando pelo palácio, feito uma maluca. Isso que ela fazia. Tá cara, filha da puta. Vai morrer, filho da puta. Esse é Dom João, filho dela. Pra salvar a coroa, no dia 29 de novembro de 1807, ele vem para o Brasil e de uma esquadra de 36 navios com 15 mil pessoas, entre nobres, funcionários de alto escalão. Pra que 15 mil pessoas? Pra salvar a coroa, pra vir sair de Lisboa para o Brasil. Tudo só por uma coroa? Gente, posso dar aula? Eu posso dar aula. Dá licença. Bom dia, bom dia. Dá pra gente ter uma aula hoje? Quem lembra, gente, da aula passada? O que eu falei na aula passada? Isso, fora o passeio eu dei uma aula. O que vocês lembram da aula? Dos romanos, professora, que eles queriam brigar com os gregos, só que os gregos eram mais inteligentes. Os romanos... Chega! Gente, não vai ter mais passeio nenhum. Vocês não sabem nada. Pra que vamos pro passeio? Eu devolvo o dinheiro. Eu também. Professora, Oi. se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendia bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram couro nesse filho da puta na Batalha de Trafalgar. Primeiro, ele invadiu o Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o Morro do Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o Morro de Portugal. E Portugal, o jeito dela era fugir. Pra onde? Pra aqui, professora, pro Morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é um comércio grande, aqui o continente é maior. Aí o jeito era os portugueses pedir ajuda para os ingleses. Pra quê? Ué, pra salvar a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah, parceiro, aí eu já não lembro mais não. Deixa que daqui eu O continuo. Brasil ele foi feito pela catequização dos índios.
Então, os portugueses já tinham o catolicismo, a gente sabe toda a história, como é que aconteceu. Eles vieram, trouxeram a cultura do catolicismo. Então, o católico, a ideia católica, ele tinha o conceito de ensino. Então, esse conceito de ensino é um conceito que tem um padrão estabelecido que já é um pouco antigo, mas que ele pode ser renovado. Renovado com as ideias que já foram anteriormente aplicadas, que a gente já viu que deu certo, e hoje a gente aprimorar aquilo que eles nos ensinaram e colocar em prática, mas voltado para o âmbito de não ser a questão de todo aluno ali só centrado na aula, ouvindo, escutando, mas também participando. Mas como é que pode esse que está fazendo o aprendizado também colaborar para aquele que está ensinando? Porque a gente vê na instituição educacional o professor falando, às vezes a gente, professor, aprende mais do que a gente ensina. Mas por quê? Porque os alunos, eles participam de uma certa forma da aula, que isso gera um ganho de conhecimento tanto para o aluno quanto para o professor. Então é algo que a gente pode analisar também a instituição educacional unida à instituição religiosa, que são dois parâmetros que estão em um crescimento e uma evolução maravilhosa para poder se tornar algo bem melhor do que já é. E até por conta dessa instituição, hoje a gente não tem mais aquele focado, porque antigamente era só o catolicismo, que era a grande massa, né? Era o catolicismo. Hoje não, hoje as pessoas são evangélicas, são no candomblé, são espíritas, são ateus, né? Então está bem diversificado. Antes não. Antes havia até o julgamento nas pessoas. Hoje, não é que hoje não exista mais esse preconceito com algumas religiões. Lógico que existe. Mas a aceitação hoje já é maior do que há um tempo atrás. Por quê? Porque as pessoas passaram a se questionar. Eu sou obrigada a ser católico? Eu sou obrigada a ser evangélico? Não. Eu tenho que seguir algo que eu considero importante. I'm not cutting, I'm just asking. Let me tell you something, all right? We have been sitting around here for over an hour, and when I look around, all I see are people shooting the bull and drinking coffee. How can I help you? Oh, he was first. No, you go ahead. I think I want to hear this. Me too. You're right. Excuse me? You're right? How'd those words taste coming out of your mouth? Like vinegar. Who is that, SJ? Big Mike. He goes to high school here. What is he wearing? It's below freezing. Do you have any place to stay tonight? Don't you dare lie to me. Was this a bad idea? What's the big deal? It's just for one night. It is just for one night, right, Leanne? Tell me just one thing I should know about you. I don't like to be called Big Mike. Leanne, is this another one of your charities? I need to find out more about his past. He's been enrolled in 7 different institutions. His grade point average begins with 0. He needs to do better in school. I'd love to work with him. This is mine? Yes, sir. Never had one before. What, a room to yourself? A bed. Michael's grades have improved enough that he can go out for spring football. How's he doing? Haven't quite gotten the hang of it yet. It's all real nice what you're doing, but don't be surprised if one day you wake up and he gone. I heard you got you a new mama now. She fine, too. Michael was here. Tell him to sleep with one eye open. You threatened my son. You threatened me. Sandra Bullock. We're in the middle of practice, Leanne. You can thank me later. This team is your family, Michael. You have to protect them. Tony here's your quarterback. You protect his blind side. When you look at him, you think of me. Yes, ma'am. SJ, you're going to want to get this. Mike's the best left tackle I've seen in years. You're changing that boy's life. No, he's changing mine. Sonho possível. I said you could thank me later. It's later, Bert.